Olá, caros alunos do curso de Pedagogia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Silma Rosa e nós já estamos juntos aqui no terceiro período, não é? Bom, nós estamos aqui para apresentar para vocês alguns aspectos importantes relacionados à disciplina de PPP-3, ou seja, Pesquisa na Prática Pedagógica 3, ok? Nós apresentaremos para vocês qual é realmente o objetivo da nossa disciplina, qual é o propósito, ou seja, aquilo que vocês devem alcançar ao final do curso, né, do terceiro período, em relação à nossa disciplina. Apresentar para vocês os principais temas, não é, que nós vamos desenvolver e também já dar aqui algumas dicas de como vocês irão produzir o relatório como sendo das partes que vão compor a avaliação, ok? Então vamos aqui para apresentar para vocês a nossa equipe, que vocês já conhecem, né? Que já está postado aí quando vocês acessam a nossa árvore de estudos, vocês já conhecem por nome a nossa equipe. Então eu só quero apresentar e dizer para vocês o seguinte: tudo que nós estamos produzindo, construindo, né, tem a ver com um trabalho em grupo, um trabalho coletivo. Nós não fazemos nada aqui sozinhos. Por quê? Porque não só a nossa disciplina, mas a construção, né, desse processo de conhecimento para vocês exige de nós uma dedicação maior. Então, nós temos a professora Beth Toledo, que é a nossa professora conteudista. Ela está produzindo todo o material, né, que a gente tem chamado de texto base. Eu sou a professora Silma Rosa, que nessa disciplina estou como professora pesquisadora. A minha tarefa é preparar e montar toda a aula para vocês e com apoio, né, para conversar com vocês aí no fórum, no dia a dia, tentar responder as questões que vocês colocam, as dúvidas que vocês colocam. Nós temos aí as tutoras, que é a Ivânia e a Mônica e a Rosimeire, né? Ou seja, vocês estão muito bem acompanhados e com uma equipe aqui pronta para atendê-los mediante os questionamentos, as dúvidas que vocês tiverem ao longo do curso, ok? Vamos então para saber qual é realmente, né, o foco da nossa disciplina. O que vocês devem, né, acompanhar e tentar alcançar nesse processo para que vocês se sintam mais bem preparados nessa condição de estarem, né, se formando no curso de pedagogia. Então vamos lá? Com relação ao objetivo da nossa disciplina, nós temos qual é o objetivo da disciplina de PPP-3, ou seja, Pesquisa na Prática Pedagógica 3, né? Analisar a prática docente disciplinar e interdisciplinar, a partir do projeto pedagógico curricular, nos anos iniciais do ensino fundamental e nos espaços não formais. Olha só, esse objetivo, ele deixa claro para vocês que a formação de vocês não é tão simples, né? Os olhares de vocês devem, né, se expandir e ampliar para algo maior. Ou seja, não é um estudo específico, porque a gente está dizendo aqui, analisar a prática docente, tanto, né, disciplinar, ou seja, cada uma das disciplinas que compõem a grade curricular do curso de vocês, mas também ter uma compreensão interdisciplinar desses conhecimentos. Está vendo o quanto é importante? E não é tão simples, né? Para isso precisa um pouco mais de dedicação nos estudos. Outra coisa, que um dos objetos, né, um dos documentos mais importantes que vocês já conhecem, mas que precisa aprofundar o estudo, é o chamado projeto curricular, ou seja, o projeto pedagógico curricular, ou PPP, como a gente conhece, né? E também qual é o foco do nosso trabalho. Eu estou estudando, me preparando para desenvolver a minha prática em que espaço da educação, né? Nós temos aqui para vocês 2 espaços. A nossa disciplina orienta vocês a compreenderem como deve acontecer essa prática, não só no ambiente escolar, mas também nos espaços que nós chamamos de não escolar. Extrapola, né, os muros da escola. Normalmente a gente pensa que fazer o curso de pedagogia, estudar educação, é focado apenas para as atividades dentro do espaço escolar. No nosso caso, a disciplina de PPP-3, ela está aqui para orientá-los, prepará-los, né, para que vocês também sintam-se capacitados no sentido de observar como acontece
o campo de trabalho do pedagogo em um espaço não escolar, como por exemplo, um hospital, uma empresa, né? Uma outra instituição que não seja uma instituição puramente educacional, ok? Então, esse é o nosso objetivo principal e quando a gente traça um objetivo, a gente coloca como meta, como foco e o nosso empenho é no sentido de alcançá-lo, não é? Então, é o que nós desejamos para vocês também. Bom, qual é também a competência maior? Hoje a gente, né, os nossos teóricos nos orientam e diz assim, que para a gente desenvolver uma prática, a gente precisa nos tornarmos competentes, né? Nesse sentido de nos tornarmos competentes, o que a gente precisa? Desenvolver algumas habilidades. Lá no nosso plano de ensino, vocês podem encontrar aí as habilidades, todas elas assim, com destaques detalhadamente, né? Para essa competência, quais são as habilidades que nós devemos desenvolver? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o texto da competência, para que eu possa enfatizar para vocês. Vamos dar uma lidinha aí. Qual é a nossa competência principal da disciplina de PPP-3? Compreender a prática docente, disciplinar e interdisciplinar, a partir do projeto pedagógico curricular, nos anos iniciais do ensino fundamental e nos espaços não formais. Por que essa competência, compreender, ela é a principal, ela é a mais importante? À medida que eu compreendo, né, como acontece algo, eu consigo perceber quais são as minhas necessidades, como é que eu posso atuar, né, desenvolver alguma ação para que eu possa transformar, para que eu possa alcançar o objetivo. Como nós colocamos que o nosso objetivo aí é trabalhar com a prática pedagógica, né, de forma disciplinar, interdisciplinar, no espaço escolar, no espaço não escolar, então quando eu compreendo, né, de forma ampla tudo isso, eu consigo, a partir de diferentes referenciais, desenvolver uma prática inteligente, uma prática contextualizada com tudo que eu pretendo fazer, né? Eu não posso me sentir amarrada, presa, porque eu aprendi apenas a trabalhar num espaço que é escolar, não é? Ah, mas agora eu vou trabalhar numa empresa, mas lá não tem sala de aula, lá não tem aluno, como é que eu vou atuar nesse ambiente, nesse espaço? Daí a necessidade, né, das disciplinas de prática orientarem bem para que vocês busquem esses referenciais e se sintam capacitados para tal, ok? Então tá, então vamos lá para um procedimento que nós vamos fazer em relação a vocês concluírem essa disciplina. É uma disciplina de prática, mas vocês vão passar por um processo de avaliação, não é? Então, eu só estou colocando aí para vocês também têm isso disponibilizado lá na nossa árvore de conhecimentos, mas é só para enfatizar para vocês entenderem que é uma disciplina de prática, mas vocês vão desenvolver também o seminário interdisciplinar, que já está prestes a acontecer, a avaliação A2, né? E a gente chama atenção para que vocês percebam bem qual é o valor atribuído para cada etapa da avaliação que vai compor. Então, vocês terão A1 e A2. No nosso caso, eu quero enfatizar aqui, ó, que a nossa A2 vai ser o relatório que vocês irão apresentar a partir dos estudos dos conteúdos apresentados pela nossa disciplina. Então tá, então vocês fizeram A1, que vale de 0 a 10, não é? Fizeram a A2, que vão postar o relatório, que nós logo estaremos disponibilizando o manual, né, orientador, para que vocês sigam exatamente como vocês vão compreender o relatório e como irão postar. Mas se de tudo você conseguir uma nota que não atinja a média, vocês terão ainda a chance de fazer o que a gente chama de exame final. Vamos dar uma olhadinha na tela? Exame final. Quem é que tem direito de fazer esse exame final? Né? Todos aqueles alunos que não alcançarem a média. Porém, conforme as orientações que nós temos, a quem tem direito será, não alcançou a média, mas a sua nota mínima deve ser 4, né? De 4 a 6,9. Eu só quero aqui enfatizar essa questão, porque às vezes vocês podem pensar que a avaliação dessa disciplina só está relacionada com a apresentação do relatório. E eu já estou aqui explicando e deixando claro que não, ok, gente? Então vamos para os temas
que nós iremos apresentar para vocês durante o curso da disciplina de PPP-3, que é o conteúdo que vocês têm aí como sendo o texto base e que nós apresentamos os textos complementares, os vídeos, não é? Que a gente chama atenção para que vocês acessem e que vocês tenham condições de ampliar e aprimorar os estudos. O tema 1, nós temos aí a construção da identidade docente, a busca da autonomia profissional. Ora, todo o conteúdo ali é para orientar vocês nessa questão da construção da identidade docente. Quem sou eu? Eu serei um profissional da área de educação? Eu vou atuar no campo da docência, não é? Eu quero alcançar a minha autonomia profissional? A autonomia profissional a gente só atinge a partir do momento que você dispõe o tempo todo a estar buscando o conhecimento. Então, a gente sugere que vocês leiam o texto, né? E busquem nesses referenciais elementos que deem fundamentos para que você consiga, né, ao longo do terceiro período e posterior ao longo do curso, né, estar se formando e se tornando competente para essa docência, ok? A aula 2, a importância do exercício da prática pedagógica interdisciplinar, também tem a ver com o conteúdo. É importante a gente estar analisando e percebendo, né, essa prática pedagógica interdisciplinar. Aula 3, conhecer para refletir, participar e intervir, conceituando documentos escolares e não escolares. Como a nossa prática tem a ver com espaço escolar e espaço não escolar, é importante conhecer os documentos, né? Então, nós estaremos tratando desse assunto como tema principal da aula 3, que compõe toda a parte dos conteúdos apresentados para vocês. A aula 4, no que nós apresentamos o projeto, né, pedagógico curricular e o plano de ensino, como existindo aí uma relação muito próxima, mas que tem os seus diferenciais. E quando a gente fala projeto pedagógico curricular, a gente também está se referindo ao PPP, né, o projeto político pedagógico que é construído na escola, e à medida que a gente for apresentando o tema da aula, nós vamos disponibilizando aí material para que vocês conheçam e se aprofundem mais nesse tema. A aula 5, a prática pedagógica interdisciplinar nos anos iniciais do ensino fundamental, que é o foco, né, da nossa prática, do nosso estudo, é o campo em que vocês irão atuar. A aula 6, uma nova perspectiva na profissão do pedagogo, a prática pedagógica nos espaços não formais, né, ou seja, não é só no campo da educação, a gente amplia, né, esse nosso campo de atuação e vocês precisam tomar conhecimento disso, que é apresentado como uma nova área de trabalho, né? E finalizando a nossa aula 7, que vem trazendo para vocês a proposta da pesquisa diagnóstica, espaços escolares e não escolares, que é o tema do nosso relatório, né? Ou seja, vocês vão trabalhar com a atividade de observação e vocês irão produzir um relatório a respeito dessa prática nesses espaços escolares e não escolares, tá, gente? Então, essa é a nossa proposta da nossa disciplina. A gente espera que vocês se dediquem muito, primeiro, a se preparar teoricamente a partir dos textos e de todo o material que a gente coloca para vocês. Olha só, a gente coloca aí para um lembretezinho, né, que para estudar, o que eu tenho que fazer? Acessar as ferramentas disponibilizadas na árvore de conhecimentos. É lá que nós colocamos os conteúdos e também atendemos vocês lá no fórum para que vocês, a gente tente aí ajudá-los, apoiá-los nessa dúvida, né? Se não tem pergunta, a gente supõe que vocês estão sabendo tudo. E para finalizar esse momento da nossa aula, eu tenho aí para vocês uma dica, né, de bons estudos. E aí 2 figurinhas que coloca para você que é a sua escolha, né? Eu acredito que se você ficar aí debruçado nos livros, mas tirando umas sonecas, você não vai ter muito proveito, não é assim? Então, a ideia é que você fique aí ligadinho com o seu material, no seu ambiente de estudo, para que você se prepare bem a conhecer todas as áreas do conhecimento. Pessoal, então até a nossa próxima oportunidade, um grande abraço, tudo de bom para vocês e bons estudos.